Tá na dúvida se a sua história é um plágio ou não, se você tá achando a sua história muito parecida com outras que você já tenha lido, visto por aí, essa aula é pra você. Menina, seja bem-vindo ao episódio do Plot. Nossa aula de toda terça-feira e por enquanto ela é gravada, mas a gente vai voltar com ela ao vivo. Eu sinto muita falta de vocês nos comentários aqui comigo, mas é o que tem pra hoje, então pelo menos eu entrego um conteúdo. E na aula de hoje a gente vai ver justamente se a sua história é uma cópia, se o que você tá fazendo é plágio, se você está cometendo algum erro de cópia dentro da sua história. Essa aula é justamente para aquelas pessoas que estão com aquela sensação e aquele sentimento de estarem, sim, fazendo alguma cópia de alguma história. Por que a sua história, às vezes, parece tão parecida com outras? Você tá com medo de estar copiando a história de alguém? Então assiste esse vídeo até o final, assiste essa aula até o final, que com certeza você vai entender por que você tem essa sensação e como eliminar esse problema, não só a sensação, mas você entender como os processos criativos funcionam, qual é a diferença de você se inspirar e de você copiar alguma coisa, de você fazer alguma referência dentro da sua história, e aí depois eu tenho certeza que você vai ficar muito mais tranquilo, muito mais segura de publicar a sua história, de terminar de escrever a sua história. E por que eu sei disso? Por que essa dúvida apareceu aqui na aula? O Plot, ele é a nossa aula de terça-feira e eu sempre trago dúvidas que aparecem quando vocês participam dos meus eventos. Eu sempre faço uma pergunta. Falar nisso, já se prepara que agora, no dia 10 de maio, eu vou fazer a Semana do Aprendiz de Escritor, onde eu vou te mostrar como você sair do absoluto zero, ou seja, se você não tiver ideia nenhuma, até a sua história publicada, eu vou te mostrar uma jornada, um passo a passo de como fazer isso. Então, já fica atento que já eu vou liberar as inscrições e só quem tá nas inscrições que recebe o link para as aulas que são liberadas para os episódios. No primeiro evento que eu dei foi uma aula só, esse vai ser um evento gigantesco, vai ser uma semana inteira só de conteúdo, até porque não teria como dar esse passo a passo em apenas, não teria como te mostrar esse caminho todo em apenas um encontro, né? Então a gente vai ter uma semana inteira, fora as lives no Instagram, para tirar dúvida e etc. E toda vez que eu faço esse evento, as pessoas que se cadastram, preenchem um formulário com perguntas que são referentes às suas dúvidas, às dificuldades, e o Plot é alimentado com isso. Então, se a pessoa tem uma dúvida, uma pessoa real, não foi eu que inventei, se um aluno meu também, um aprendiz, que são os alunos da Jornada do Aprendiz de Escritor, que é o meu treinamento online, tem alguma dúvida, eu trago essa dúvida que a gente elimina. Então, é uma dúvida real, é uma dúvida legítima. E eu também já tive essa dúvida. Eu também, no início da minha carreira de escritora independente, eu já tive esse problema de tipo, caramba, peraí, mas eu tô fazendo isso, será que não é muito igual? Até porque eu comecei a escrever através das fanfics. Eu comecei a fazer as minhas primeiras histórias numa fanfic. Eu vou tentar aqui me aproximar um pouco mais do microfone, porque eu sei que o meu vizinho tá fazendo obra. E talvez apareça um pouquinho, mas por favor, dá mais uma chance pra esse vídeo. Eu não consigo gravar essa aula em outro momento. Se eu não gravar agora, eu não vou conseguir gravar pra liberar ela no momento combinado. Então, olha, vale muito a pena o conteúdo. Eu caprichei, trouxe até a apresentação pra gente se aprofundar. Então, fica até o final dessa aula que vai valer a pena. Se você não tem muita paciência, vai aqui embaixo no YouTube ou aqui em cima, se eu não me engano. E tem lá nas ferramentinhas um 2x. Aí você pode colocar a velocidade, aumenta a velocidade, que aí você consegue assistir e consumir o conteúdo mais rápido. Eu, por exemplo, só assisto o vídeo de 1.5 pra cima, ou seja, 1.5 vezes mais rápido. Mas vamos lá, sem mais demoras. Se você tá com essa sensação, então vamos agora destrinchar e diferenciar o que é o plágio e o que é a inspiração e o que você pode fazer pra acabar de vez com isso e de fato, deixar a sua história assim, o mais original, o mais sua, o mais com a sua cara possível, ok? Algumas tramas podem ser parecidas, mas nunca similares. A gente tem essa sensação porque algumas premissas, eu também chamo de premissa, trama, o prompt, como é que outras pessoas chamam também de... peraí, fugiu o nome. Mas enfim, a frase que resume a sua história
A frase que resume a sua história... Ei, peraí, passei demais. A frase que resume a sua história, né? Ou seja, por exemplo, se eu fosse resumir Harry Potter, um menino de 11 anos, né? A pessoa já tá esquecendo a idade. Um menino de 11 anos... o menino que descobre no seu aniversário de 11 anos que é um bruxo e é chamado pra viver várias aventuras numa escola de magia, enfim, no mundo paralelo, sei lá, né? Eu fiz resumo da minha cabeça, gente, desculpa, né? Algumas coisas aqui da aula vão no improviso até pra ter um pouco de graça também, senão seria só um vídeo gravado. Essa frase, né, essa premissa, essa trama pode ser muito similar a um menino que descobre que é um bruxo e vai viver aventuras. Pode ser contada de diversas maneiras, não só como Harry Potter foi contado. O menino que tinha um demônio no corpo e era rejeitado pela vila se torna um Hokage. Não o Hokage em si, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, mas um menino que foi rejeitado, tinha um demônio dentro do corpo. Ele poderia ser o Naruto, poderia ser o Asta, poderia ser... Quem mais agora também que tem? O Yuji Yagami, do Jujutsu Kaisen. Olha só, tem 3 meninos com demônios dentro do corpo, super famosinhos. Eu tenho quase certeza de que existem mais por aí e que precisam, né, de ajuda dele pra superar os seus desafios ou que são rejeitados, enfim. Cada um tem uma premissa diferente, são coisas similares, mas elas não são cópias necessariamente uma das outras. Porque, vamos lá. Não, pera, eu vou fazer igual o... Nossa, não adianta nem falar, né? As gerações... Eu tô ficando velha, então não adianta nem fazer referência, mas assim... Para. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre essa questão de plágio. Mas essas tramas, essas premissas podem ser parecidas. Eu posso contar a história da menina que fugiu de casa, e aí acabou sendo envenenada e depois ela precisou de uma pessoa pra acordar ela. Essa é a Branca de Neve, mas a gente poderia contar essa história de diversas maneiras. Então elas são parecidas, mas elas não podem ser iguais. O menino que virou Hokage não pode ser o mesmo menino que quer virar o Rei Mago. São coisas similares. São aspectos específicos dentro da história que não podem ser repetidos. Não podem ser iguais. Mas as tramas, elas se repetem. Elas podem ser iguais, né? Um personagem, um protagonista que recebeu um chamado para aventura... e vai viver aquela aventura em busca de um tesouro. Isso pode ser One Piece, mas também pode ser N outras histórias, até de filmes que a gente conhece, né? Esse tesouro não necessariamente é um tesouro de fato, é alguma relíquia, alguma coisa que pode salvar a vida dele, salvar a vida dos familiares dele. Então, não necessariamente a gente fala sobre não necessariamente as tramas são cópias uma das outras, mas elas são muito similares, sim. Tanto que aqui no canal tem um vídeo onde eu coloquei recentemente. Não, vai sair essa semana ainda, ó. Eu tô tentando lembrar do meu cronograma. Vai sair essa semana agora, amanhã, na quarta-feira. Vai sair um vídeo de 3 tramas básicas. Eu já fiz uma postagem curta sobre isso no Instagram, mas agora eu vou fazer o vídeo mais detalhado, explicando um pouquinho melhor o que é isso, né? O que são essas tramas básicas, e é justamente a referência a essas tramas que são básicas, que elas são iguais, que as pessoas copiam, fazem iguais, só que a trama, ela é muito genérica, né? É o protagonista que se apaixonou por um personagem e aí enfrentou uma dificuldade pra ficar com para depois conquistar o amor verdadeiro, né? Tipo, quantas histórias de romance tem exatamente essa trama base? Mas se um vai ser uma menina que se apaixona por um cara, o cara que se apaixona pela menina, o cara que se apaixona por outro cara, a menina que se apaixona por outra menina, ou como eles vão se separar, quais obstáculos eles vão enfrentar e como eles vão se reencontrar, outros 500. Você molda dentro dessa trama base. Essa trama base é como se fosse... Eu adoro comparar escrita com culinária. Pra mim, assim, é muito similar, porque são receitas que você molda. Então, uma receita padrão de um bolo, que é, sei lá, farinha, ovo, leite, fermento, manteiga, você tem lá a base. Essa seria a trama base. Mas como aquela receita é executada,
se tem algum ingrediente específico, o sabor dela, né? Ou se o chefe que faz assina aquela receita com um toque muito diferente, muito peculiar e particular dele, aí se torna dele, já não é mais uma receita básica, entendeu? Você não vai sofrer plágio por fazer uma receita de bolo de chocolate, porque ela é, tipo, é de todo mundo. Mas se você fizer a receita, sei lá, do Red Velvet do Carlos Bakery, que é o único cozinheiro famoso que me vem na cabeça agora, você pode sim sofrer, né, você pode sim sofrer uma notificação deles, né? Porque, poxa, você tá fazendo a nossa receita específica. Se, por exemplo, por que as pessoas às vezes colocam ou não o nome da marca quando vai fazer, tipo, o bombom da Nestlé, né? Sei lá, eu vou fazer um sonho de valsa. Você tá fazendo uma coisa específica dele, mas se você muda aquela receita, faz um bombom com recheio de castanhas, só do seu jeito, de uma forma diferente, é a sua forma, né? A mesma coisa das histórias. Você tem a trama base, que é lá o garoto que tinha um sonho, era uma vez um menino que tinha um sonho, e aí ele enfrentou um monstro, e depois que ele enfrentou esse monstro, ele conseguiu, conseguiu a liberdade dele, conseguiu realizar os sonhos dele. Essa trama base, ela não pode ser conjurada como plágio se outra pessoa fizer igual, a não ser que seja exatamente o mesmo menino, com a mesma personalidade, os mesmos desafios. Então, as tramas bases, elas podem ser parecidas, mas elas não podem ser iguais. E é daí que você pode se inspirar num caminho que um personagem faz dentro de uma história, mas você nunca pode pegar exatamente os elementos que aquele personagem enfrentou ou que aquele personagem acabou se deparando no meio dessa jornada dele. Cada personagem dentro de uma história tem a sua jornada, né? E por que é muito comum a gente achar que o que a gente pega de referência pode ser cópia? A gente só cria aquilo que a gente já viu. Não tem como a gente criar algo que a gente não tenha visto. Nem sequer por isso que a gente acaba se inspirando em obras que já existem. E se você diz que alguma coisa é 100% original, você está mentindo descaradamente. Por que você está mentindo descaradamente se você falar, não, a minha obra não existe em lugar nenhum? Porque o nosso cérebro, a nossa imaginação não consegue criar algo em cima de algo que ela não viu. Tudo que a gente cria são referências do que a gente já viu. Então é impossível não ter influência de outras histórias. É impossível. Não é errado a gente ser influenciado por essas histórias e a gente pegar essas histórias por inspiração. Lembra? Você pode pegar a trama base até daquela história, você não pode fazer igual. Você pode se inspirar, mas não pode ser igual. A mesma coisa que tem naquela sua história. Um exemplo dessa coisa de só criamos aquilo que a gente já viu se eu pedir você agora, eu me deparei com um meme desses esses dias e eu achei fantástico para justamente ilustrar o quanto a nossa mente cria em cima daquilo que a gente já sabe. É por isso que a gente precisa cada vez mais alimentar a nossa mente. Se eu peço para você imaginar uma cor nova, uma cor que não existe, uma cor completamente diferente, você consegue imaginar essa cor? Juliana, eu posso imaginar sim, posso lá criar o verde, esmeralda, com toque de cinza, mas ainda assim o que você tá criando é em cima das cores que você já conhece. Sua mente tá misturando cores que você já conhece para criar algo novo, mas uma cor que não existe e que você não pode misturar nenhuma cor que você conhece. Você tem que criar uma cor desconhecida, completamente desconhecida, sem ser a mistura das cores que você já conhece. Você consegue criar isso? Sua mente sempre vai correr, toda vez que você pensar nisso, sua mente sempre vai correr por isso. Se eu misturar o azul com... Não, pera, mas eu não posso nem misturar, tem que criar uma coisa que não existe. Não existe absolutamente, isso é impossível. Pelo menos eu fiquei muito tempo tentando, não consegui, e realmente eu tentei levar a minha imaginação ao limite, mas de fato cheguei à conclusão que era uma coisa que eu já sabia e que eu gosto muito de ter a certeza disso. A gente cria a partir das coisas que a gente já sabe. E é por isso que eu sempre reforço. Pequeno gafanhoto.
Presta atenção quando você estiver escrevendo as suas histórias. Não saia escrevendo as suas histórias sem antes passar pelo estudo de tudo que você quer escrever, porque senão vai dar ruim, você vai parar. O bloqueio criativo nada mais é do que quando você tenta criar uma coisa que não existe, com base em nada, né? Você tenta lá criar uma cena que você não alimentou a sua mente o suficiente pra conseguir ter noção daquilo dali que ela precisava criar. Você quer criar uma cena de ação, sendo que você talvez nunca tenha visto uma cena de ação na vida. E isso é impossível de você criar essa cena de ação se você nunca viu nenhuma. Então você precisa necessariamente, obrigatoriamente, na verdade, ter sim uma... Ai, meu Deus, eu vou esganar esse meu vizinho. Em três tempos. Ele não tava fazendo nada, foi só eu dar o play e ele começou a batucar. Querido, some daqui. Enfim, não adianta você criar, então, uma cena de romance, uma cena de magia, um mundo novo, se você não colocou referências. Mas, Juliana, eu quero criar um mundo novo. Então, ele não existe mesmo. Só que todos os mundos, eu ouso dizer que nenhum dos mundos criados até hoje são novos. Eles são apresentados pra gente de uma maneira diferente. Mas são mundos com... padrões e diretrizes muito similares aos nossos ou outros que já existem. Por exemplo, Senhor dos Anéis. Existem criaturas novas, mas são criaturas que foram inspiradas em mitologias que também já existiam, de contos e crenças que também já existiam. Ele foi completamente adaptado para lugares da Europa, lugares nórdicos, que já existiam, que o autor foi lá e se inspirou neles. Mas esses lugares já existiam, né? Ele pegou uma mistura ali mais ou menos das coisas que já existiam e criou uma coisa nova, mas ele criou em cima de algo que já existia. Harry Potter também é a mesma coisa. Estou falando aqui de universos grandes, né? Que as pessoas têm mais ou menos uma dimensão de falar assim, nossa, como que criou esse universo, etc. Mas Harry Potter, ele é todo baseado em diretrizes do nosso próprio universo. Eles têm uma sociedade muito construída e parecida em cima da gente. E com base em magias que também já existiam, né? Tipo, a vassoura voar, isso no conto de bruxos, isso já era muito comum, já desde antes da existência de Harry Potter, ela só acrescentou aquilo lá. Isso era tipo uma convenção, né? Uma história que já era conhecida, um item dentro dessa questão de bruxaria que já era conhecido. Entre outras coisas, de bruxos comerem coisas com sabores estranhos, isso pra mim não vem de Harry Potter, isso pra mim já é antes, né? Quando tinha aquelas porções lá de, nossa, pica-pau, que já vem muito antes de Harry Potter existir, que as bruxas colocavam coisas estranhas nas poções, não sei o que, de lagartixa. Ela só meio que renderizou, meio que colocou de uma forma mais legal, colocou de uma forma diferente aquelas comidas, né? Por exemplo, os feijões com gostos diferentes e etc. Talvez ela também tenha se inspirado em outra coisa. Eu não busquei a fundo inspirações nesses detalhes. Mas, então, esses mundos, eles se olham para as coisas que existem e se adaptam para dentro da realidade daquele livro. E inovar, ter uma inovação, criar algo novo, é justamente você ter a capacidade de olhar para o que já existe e apresentar ele de uma maneira nova, de uma maneira que as outras pessoas ainda não viram. E você só consegue fazer isso justamente quando você tem um seu ponto de vista, quando você acaba não copiando das outras pessoas, né? Que é o melhor dos mundos. Fuja do plágio, fuja você de plagiar as outras pessoas. Não tô dizendo pra impedir que plagiem a sua história. Primeiro você tem que se impedir de plagiar as histórias dos outros. Mas o que eu sei? Então o que é plágio, o que não é plágio, o que eu posso, o que eu não posso. Vamos lá. Configura-se como plágio, isso até dentro das leis de direitos autorais, quando a pessoa pega exatamente a execução de como aquela história foi feita. Mas os direitos autorais não protegem a ideia geral da história,
né? A ideia geral na história, aquela trama principal que eu coloquei lá. Porque ideias não têm donos. Porque eu posso contar a história do, sei lá, quem mais aqui? Eu tô com muito Naruto na cabeça. Vamos lá, outra história. Tá vendo? Por isso que eu preciso do chat, porque se vocês estivessem no chat, vocês me dariam aqui outra ideia de história pra eu contar. Porque é muita coisa na minha cabeça, tanta história que às vezes é difícil. Sabe quando você pensa, quando você tem muita coisa na cabeça e você pensa em uma? Vamos lá, Shrek. Eu poderia contar a história de um ogro que se apaixonou por uma humana de uma maneira completamente diferente, poderia ter um final trágico, poderia não ser nada animado, poderia não ser comédia, entendeu? Poderia ser um drama, uma coisa assim, muito completamente diferente do que a DreamWorks fez com Shrek. Então eu posso contar também a história de um ogro que se apaixona por uma humana, mas eu não posso usar também, poxa, aí se eu coloco o ogro, um burro falante, os mesmos nomes, usar esses personagens assim daquela maneira, e vamos lembrar que Shrek também foi uma coisa muito revolucionária quando ele foi lançado, que nossa, que legal, eles pegaram os contos de fadas e mudaram, trouxeram uma coisa sarcástica, uma coisa engraçada, bem completamente diferente do que a gente estava acostumado, deu uma nova visão a essa questão dos contos de fadas. E só que ele é novo por dar essa nova visão aos contos de fadas. Só que tudo que tá ali dentro já existe. O padrão de conto de fada, né? Da mocinha sendo resgatada. Só que aí a mocinha, então, é diferente. O dragão guardando a torre. Eles brincaram com clichê. A gente tem até uma aula sobre isso aqui. Como você pegar histórias clichês, tramas padronizadamente clichês e fazer uma coisa maravilhosa em cima daquilo. Porque realmente você já pega algo que as pessoas estão esperando, que seja padrão, seja 1, 2, 3, 4, e você muda completamente a ordem, os tipos de personagens, o tipo mais comum de fala, né? A princesa seria toda delicada e a Fiona não é assim. O Shrek deveria ser um príncipe, ele não é assim. Não é ele que no final, né? Aquele plot que não é ele que se transforma em príncipe, como é o convencional, mas ela que se transforma em ogro e tá tudo bem. O que importa é você viver o seu amor verdadeiro, não sei o que, se aceitar, blá, blá, blá. Tem toda essa ideiazinha, essa lição de moral no final. Mas não é tão novo assim, né? Mas agora, eu poderia contar a história de um ogro que se apaixonou por uma humana? Poderia. Eu poderia ter uma inspiração, mas eu jamais poderia pegar exatamente a mesma ordem de personagens, como tudo aconteceu, exatamente ter aquele burro falante junto, porque aí eu estaria usando a mesma execução de como os autores de Shrek fizeram aquela história, entende? Então, pegar a inspiração, uma inspiração genérica dentro daquela história, pode. Pegar exatamente pontos específicos, não pode. Principalmente uma frase, uma fala, criaturas específicas. Por exemplo, eu dei o exemplo de Harry Potter, né? Eu posso pegar a ideia eu tava até pensando, eu tava até avaliando, porque tem algumas coisas realmente que a gente não pode confundir, né? A gente não pode confundir. Posso pegar a ideia de que eu posso contar uma história em que bruxos andam de vassoura? Posso, porque isso é convencional, não é nem de Harry Potter, isso já vem de antes de Harry Potter e outras histórias tem bruxo que voa. Então eu posso pegar essa história de bruxos que voam, bruxos que têm uma sociedade secreta também, isso não seria algo específico de Harry Potter. Eu posso pegar essa ideia também. Uma escola de magia? Posso pegar. Não existe só Harry Potter. É claro que você não pode botar Hogwarts, você não pode colocar as mesmas estruturas, porque é muito específico. Eu posso, por exemplo, usar os seres que tem lá, o dragão? Posso, porque dragão não é específico de Harry Potter. Posso pegar o grifo, por exemplo, que ela usou. É o grifo? Acho que é, né? Acho que sim. Posso, porque é mitológico, não é dela, já é da convenção, tipo, de história, já tá no público, a gente nem sabe quem foi que inventou isso, então a gente pode usar, porque já caiu no domínio público, usando convenção, desculpa, nada a ver, eu acho que eu tô com muita convenção nas bruxas na cabeça, caiu no domínio público, a gente pode utilizar. Agora, se eu olho pra Fantástica Fábrica de Chocolates, eu posso utilizar os Upa-Lupas? Não posso, porque são seres específicos criados dentro daquela história.
Então eu não posso usar. Se eu não me engano, acho que dentro de Senhor dos Anéis, os hobbits não são criaturas que existem. Talvez elas possam ter sido inspiradas em duendes, alguma coisa do tipo, ou alguma criatura que já existe, mas eu não posso usar os hobbits especificamente com esse nome, se eu não me engano, porque eu acredito, desculpa se a informação tá meio falha, mas já deixa aqui nos comentários, já que tá vendo, não tem ninguém aqui no chat pra me ajudar. Eles foram especificamente criados pra Lions. O Palumpas é a mesma coisa, é específico. Então eu não posso chegar na minha história e falar assim, porque nós temos um Palumpa. Não pode. O que você poderia usar era depois da morte desse escritor, acho que se eu não me engano é depois de 60 ou 70, depende do país. Depois eu acho que 70 ou 100 anos, até 100 anos, mas tem países que é 70 anos da morte, após a morte do escritor, cai em domínio público. Então você pode utilizar aquela história, porque tá em conta em domínio público. Isso é um problema, eu vou fazer uma adendo que não tava nem na aula, mas é legal a gente compartilhar informações. Tava até vendo um documentário, eu estava lendo sobre essa questão de direitos autorais e sobre a questão da Disney e como ela é sacana. Eu falei Disney e sacana na mesma frase, parece até errado, né? Daqui a pouco vão até derrubar a aula aqui. Eles adoram pegar histórias em domínio público para não pagar direitos autorais para ninguém. Todas essas histórias de Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida, Bela não sei o que, Pocahontas, não, todas essas princesas são histórias que existem. São contos, lendas de países que existem e como tá como caiu no uso popular, né? Ou seja, todo mundo pode usar, já não sabe nem mais quem é o autor, já tem anos que isso existe, é uma fábula, é um conto, é um conto, tipo, que eu digo daqueles que contam pra criança, por exemplo, no meu bairro tinha o velho do saco, né, se você ficasse na rua, ele ia passar lá e ia pegar o cara da carrocinha, tem esses mitos, né, urbanos, essas lendas urbanas, era esse nome que eu tava tentando achar, não tem dono, então você pode pegar e utilizar elas nas suas histórias, não tem dono, e a Disney, ela se vale disso, ela pega essas histórias que são lendas urbanas, são lendas folclóricas, né? Então não tem domínio, as pessoas podem usar, não tem pra quem pagar, porque você não sabe nem quem foi que criou especificamente. Só que ela de uma certa forma amarra tudo, tão bem amarrado, e o jurídico dela é tão bom, que ela acaba fazendo com que, se, por exemplo, eu poderia usar, entre aspas, a história da Bela Adormecida. Eu posso usar se eu for a fundo dessa história, entender realmente da onde veio a origem da Bela Adormecida e criar uma nova história em cima daquilo. Mas eu não posso jamais usar o nome de Bela Adormecida e os nomes e as características e exatamente a mesma execução como a Disney executou. Se eu não me engano, e isso cabe a um estudo jurídico, eu poderia usar, por exemplo, a história da Pocahontas. Só que lá no cerne da história da Pocahontas, né, e do nome específico dela, eu não poderia, acredito que eu não posso usar o nome Pocahontas, porque virou um nome registrado da marca Disney, mas eu poderia ir lá usar a história base dela, a história real, ir lá pesquisar, fazer minhas pesquisas em cima dela e usar também a história dela. Só que a titia, né, a querida, o titio Walter Disney, ele não deixa a gente, muitas empresas ou autores tentam usar e eles vão em cima como se, e também algumas histórias da própria produtora, não vou nem ficar repetindo tanto o nome para não dar problema, eles podem ser, já poderiam ser utilizados devido ao tempo da morte do fundador. Só que do lado do Walt Disney. Só que o Walt Disney, melhor falar assim, só que eles, os Walt Disneys da vida que vivem, eles vivem brigando na justiça que passou, que não pode usar, porque não é só do autor, é uma marca registrada, é tipo um produto registrado, não sei o que, então por isso que a gente não poderia usar. Mas se fosse seguir a linha normal, a gente poderia usar. Porque, por exemplo, coisas do Monteiro Lobato, que, se eu não me engano, esse ano passado, há 3 anos, fez, né, venceu 70 e poucos anos da morte dele, algo do tipo, eu não lembro dos números, mas muitas coisas dele caíram em domínio público, ou seja, todo mundo pode usar sem pagar e sem ser considerado plágio.
Algumas coisas lá do Walt Disney a gente também poderia utilizar, né? Só que eles lá têm uma marca mais forte e registrada e acaba não deixando. Então, assim, voltando, né? A gente mergulhou bastante nesse assunto de plágio, é até bom a informação pra vocês. Você pode pegar uma ideia genérica, mais genérica, ou que seja mais convencional dentro daquela história. Você pode se inspirar ali dentro, mas você não pode pegar coisas que sejam específicas e marcantes daquela história. Principalmente do Sr. Walt Disney ou de outras histórias que tenham estúdios por trás muito fortes. Porque se aquilo dali se torna marca e produto daquela empresa. Então, mesmo que talvez não esteja se caracterizando como plágio, mas se você faz algo muito similar e pega muito forte nesses pontos específicos, se as características acabam se tornando muito similares, né, os grandes estúdios, as grandes marcas podem sim vir em cima de você de bicho. Claro que aí também você mesmo teria que ter uma notoriedade dessa história pra chamar a atenção dessas pessoas, né? Acredito que os Walt Disneys da vida nunca vão chegar a querer criticar alguém que tá colocando uma história no Wattpad, que vendeu no máximo 6 volumezinhos, não faz nem cócegas, eles nem sabem da sua existência. Mas ainda assim, tome cuidado, não faça isso. Preste bem atenção se a sua referência está sendo algo genérico da história ou se você não tá pegando um personagem que foi criado específico para aquela história. Aí sim pode se configurar como plágio. E o que fazer, então, para transformar as referências que a gente tem em algo novo? Poxa, Juliana, então, agora eu já nem sei mais o que fazer. Será que eu pego referência? Não pego? Mas peraí, se eu não pegar, eu não consigo criar. De que referências eu posso pegar? Se eu vou pegar desse pessoal aí que já morreu e caiu em domínio público? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. A gente vai entrar, na verdade, agora, sobre como você consegue pegar essas referências e mesmo assim não ser caracterizado como plágio. A melhor coisa para você fazer é realmente transformar. O negócio tá aí. Você transformar as suas referências. Porque tem gente que pega as referências, copia e cola. Sem passar por uma análise crítica do que eu posso fazer de diferente. Como isso pode ser diferente para dentro da minha história? Não, a pessoa vai lá e simplesmente copia e cola a referência dentro da história dela. Então, pequeno gafanhoto, não faça esse erro. Não faça esse tipo de coisa. Porque se você faz isso, você corre risco de duas coisas. Você fazer mais do mesmo, ou seja, fazer exatamente a mesma história, do mesmo jeito, não tem nada de diferente. O pessoal no início criticou e falou muito mal de Black Clover, porque disse que Black Clover era cópia de Fairy Tail, que eu nunca assisti, então não posso defender, e de Naruto. Por conta dessa premissa do garoto que tinha demônio dentro do corpo, blá, 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 blá. Até agora, no finalzinho ali da temporada, eu também não gostei muito do rumo que a história tomou, do Asta com esse demônio, deles fazerem as pazes, ou... eu dando spoiler, né? Mas eu acho que isso era uma coisa que já tava predestinada pra acontecer, e ficou tipo Naruto Kurama, vamos nos juntar pra superar os nossos limites. Mas é óbvio que tem uma personalidade diferente, uma história diferente, mas ainda assim ali realmente pra mim ficou tipo muito parecido. Gostaria de ter uma direção diferente. Porém, todo o restante que acontece em Black Clover, tanto a personalidade do Asta, as pessoas que estão junto deles já são um pouco mais adultas. Em Naruto a gente tinha uma coisa muito mais juvenil. Ali a gente tem a Vanessa que vive andando pelada e bêbada. Então ela não é uma coisa juvenil. Não é uma coisa juvenil que eu digo assim. Não é tão infantil quanto é em Naruto. É um pouco mais adulto, talvez, né? Um pouco mais sombrio o universo dentro de Black Clover do que é dentro de Naruto. A gente tem muito mais a questão da desigualdade social do que parecia que lá em Naruto, todo mundo da vila era exatamente a mesma coisa, nada de ruim nesse esquisito acontecia tanto. Em Black Clover já é bem escrachada essa questão da desigualdade social, né, como eles são tratados por conta disso. Os próprios touros negros são o esquadrão das pessoas rejeitadas e excluídas. A gente tem o Yami, que também é um pouco diferente, não é aquela pessoa que passa a mão na cabeça e tá sempre ajudando. Ele é um puta de um mentor, sim, né, de um sensei ali que tá ajudando, que
faz, é obrigatório dentro desse tipo de história pra evolução do personagem principal e dos outros personagens também. O mestre, né? Só que ele tem uma característica completamente diferente do que a gente tinha às vezes em Jiraiya, que era mais engraçadinho. O Yami, ele tem o quê dele de engraçado, mas é mais sarcástico, é menos caricato do que a gente tinha em Jiraiya. Enfim, existem pontos diferentes, mas eles têm a visão deles diferente do que é a história, minimamente, né? E quando você pega, então, um ponto de referência e não transforma isso na sua visão, aí fica parecendo que é cópia. Mesmo que não se caracterize como plágio, você não quer que a sua história seja apontada como cópia. É muito legal quando as pessoas que estão na sua história até enxergam as referências. Nossa, isso daqui em tal história também tem, e é por isso que eu gosto. Às vezes a gente até acaba conquistando leitores por conta dessas referências estrategicamente colocadas dentro da nossa história. Mas a gente não quer que ela seja apontada como cópia, mesmo que não seja característica de plágio. A gente já falou que realmente se configura como plágio, que é quando você pega exatamente, né, o modo como foi executada aquela história e aqueles personagens e coisas específicas daquela história. Mas você também não quer que a pessoa ache que a sua história é uma cópia, é mais do mesmo, não tem nada de diferente. Olha o helicóptero passando. Não tem nada de diferente ali. Você quer que as pessoas enxerguem a sua história como algo inovador. Eu, pelo menos, é o que eu sempre busco. Como fazer isso, então? Primeira coisa, identifique as suas referências. Como assim identificar as referências? Eu acabei de falar que é impossível a gente criar coisas através do nada. Às vezes a gente não se toca de que a gente fez dentro da nossa cabeça um bem bolado ali, e tem uma aula sobre isso aqui no YouTube. Vai lá na playlist do HeleneCast e só assiste todas, mas tem lá como não sei o que, do bloqueio criativo. Tem aula lá e eu falo um pouco mais de como a nossa mente funciona. E uma dessas coisas é realmente ela pegar tudo que já tem na nossa mente e produzir algo novo. No evento também eu devo abordar sobre isso no evento do dia 10 de maio. E aí, então você precisa identificar como que a sua mente bolou aquela ideia. Como, de onde veio essas referências, por que eu tive essa ideia, quais foram as histórias e experiências também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que me inspiraram a criar essa ideia. Porque quando você identifica essa ideia, quando você identifica essa sua referência, você consegue entender o quanto você pegou de referência daquilo dali e o quanto a sua mente processou de novo. Então, e você consegue mapear essas suas referências. Mas uma coisa que é interessante, pode acontecer de você ter uma ideia e só depois de você descobrir que a sua ideia é muito parecida com uma que já existe? Pode, mas não necessariamente se configura como plágio. Por exemplo, uma aluna minha, uma aprendiz da jornada, veio falar pra mim desesperada e tava com muito medo de estar cometendo plágio, porque o colega dela falou que a história dela era muito parecida com Avatar, a lenda de Aang, onde ela falou que a história dela tinha quatro reinos e esses reinos eram divididos, né, em fogo, água, ar e terra. Aí eram divididos nesses quatro. Quando ela falou isso, e que o personagem, né, no final teria justamente que brigar com o personagem, com o líder do fogo. E realmente, se você olha assim, parece, caraca, não, essa é a lenda de Aang, isso aqui. E aí eu fui perguntando pra ela da onde veio as referências dela, identificando da onde eram essas referências, e ela me falou que ela nunca assistiu a lenda de Aang, mas que o colega dela que assistiu leu o resumo que ela tinha feito e disse que era parecido, que tinha muita coisa parecida. E aí eu fui perguntando outras coisas pra ela, eu já tinha visto a lenda de Aang, então eu fui perguntando outras coisas e ela foi respondendo. E num determinado momento eu falei, cara, assim, o mundo parece similar à divisão, mas essa divisão também de terra, água, isso é muito padrão, porque, né, a divisão dos elementos, da natureza, então isso não é uma divisão específica da lenda de Aang. A gente tem Naruto, cada
Cada aldeia é o dedo do fogo, a aldeia da água, a aldeia da terra. Então, não é específico dali, né? Temos outras e outras histórias que também tem divisão por reinos em relação a isso. Então, não é específico, entende? Pode ser similar, porque é algo que é convencional quando a gente pensa em separar os elementos da natureza em reinos. São essas divisões, e já existem várias outras histórias. Não é específico da lenda de Aang. Agora, se ela pegasse a questão do Avatar, seria já complexo. Aí já poderia se configurar numa cópia, já poderia se configurar num plágio. E depois que ela me entregou a história pronta e eu li, não tinha absolutamente nada a ver, nem lembrava enquanto eu tava lendo a lenda de Aang. Apesar da divisão dos reinos, ela aborda multiversos, ou seja, é um universo dentro de vários multiversos que tem essa divisão, mas ainda assim ela aborda, no geral, todos os outros multiversos, então já tira assim, completamente a visão da lenda de Aang, né? E a personagem dela vai vivendo entre esses universos até chegar nesse específico que tem esses 4 elementos, que seria a terra natal dela, mas ainda assim ela passa por vários outros elementos. A menina não é reencarnação de ninguém, então não é um avatar, não é como um avatar. Ela não tem essa responsabilidade, não é uma responsabilidade que foi passada por gerações e gerações. Ela tem sim a questão de ela controlar os 4 elementos, mas em outras histórias também o personagem principal é o fodão justamente por controlar todos os elementos, independente de ser os elementos padrões 4 ou 5, quando às vezes as histórias se dividem nesse quesito. Então também não isso configuraria como plágio. E aí o restante do enredo da história é assim, completamente diferente. Por isso que é essencial você identificar de onde vieram essas suas referências, para realmente você entender o que você se aprofundou, o que você acabou pegando de lá, que pode ter sido só inspiração ou que talvez se caracterize como cópia. Beleza? Outro ponto, amplie essas suas referências. Já identifiquei de onde veio as referências para fazer a minha ideia central, a minha história, até meus personagens. Identifiquei de onde eu me inspirei para fazer tudo isso. Agora pega isso e amplia, sei lá, 10 vezes mais. O que se torna muito parecido, muito similar, é quando você pega e se agarra só a uma ou 2 histórias. Por exemplo, a pessoa quer construir um universo de magia, e o que ela leu? Harry Potter. Tá, mas e o que mais? Não, Harry Potter. Não, mas eu assisti os filmes e li os livros. Não! Mano, explora outras coisas, vai ver outras histórias que tenham construção de outros mundos, não só de magia, para você entender como que construir os outros universos. Porque aí, quanto mais referência você tem, menos possível é de identificar da pessoa, do leitor identificar da onde veio suas referências. Se você só tem uma referência, você vai fazer tão parecido, você vai acabar fazendo tão similar, que você vai sair a mesma coisa. Lembra do exercício que eu falei aqui no início? Tenta imaginar uma cor nova. Agora se eu falar assim, tenta imaginar uma cor nova inspirado no amarelo, você vai ficar só no amarelo. Você pode fazer uma variação de um amarelo escuro, de um amarelo claro, um amarelo acinzentado, mas vai ser amarelo. Agora, se eu te dou todas as opções de cores e falo assim, cria uma cor nova, talvez você crie uma tonalidade de um violeta, de não sei o que, mas você vai misturar tantas cores ali dentro que não é só a tonalidade do amarelo. Você vai ter outras misturas ali que vão dar nuances que você já não consegue nem mais saber qual é a base da cor que a pessoa usou pra criar aquela paleta de cores. Não sei se ficou confuso. Mas ou é tipo, vamos lá, melhora a receita de bolo. Se eu peço pra você, se eu falo a minha referência, eu quero fazer um bolo de chocolate. Mas se você na mistura da massa coloca outras coisas que não sejam só chocolate, que, sei lá, coloque alguma essência, alguma especiaria, alguma coisa específica, às vezes as pessoas vão até sentir o gosto, mas não vão conseguir identificar exatamente que ingrediente é aquele. Então é a mesma coisa quando você tem muitas referências. As pessoas vão até sentir que talvez já tenham visto, mas elas não sabem da onde, elas não conseguem ligar. E realmente aquilo acaba se tornando novo para elas, porque você ampliou as suas referências, pegou tantas referências e criou e misturou e deu a sua própria visão, que já não se parece com nada
do que era antes, entende? Você pegou uma referência, sei lá, do universo de Harry Potter, mas você misturou com tantos outros universos que você viu, com tantas outras referências, colocou seu próprio ponto de vista do como seria, que quando a pessoa vai ler, a pessoa não pra ela, não, você não pegou referência de Harry Potter, entendeu? Não parece, não é similar, não é igual. E isso não é você copiar e transformar o plágio, tá? Porque aí, de qualquer maneira, alguém vai conseguir achar, não é isso. É você pegar múltiplas referências, se inspirar, múltiplas inspirações e colocar a sua visão. Porque aí você vai cada vez mais conseguir criar algo que seja original, que seja novo, que seja realmente inovador para quem vai estar lendo. E observe a realidade, não apenas a ficção. Muita gente que está iniciando na escrita se pega muito a querer estudar outros livros, outros universos que já existem, se agarram tanto aquilo dali, a ficção, para conseguir criar coisas novas e fecham os olhos para nossa própria realidade, que é tão absurdamente ficcional quanto a ficção. Tem coisas que acontecem na nossa realidade que até a gente duvida se realmente é real ou ou ficção. E acredite, a vida... pra mim não é a vida que imita a arte, é a arte que imita a vida, porque a vida, a realidade, tem coisas tão bizarras, infelizmente, acontecendo, que aconteceram, que acontecem, que tem projeções a acontecer. Por exemplo, gente, a gente tá vivendo um momento de pandemia que a gente nunca imaginou viver na vida. Mesmo até que a gente já tenha visto há 100 anos atrás acontecendo, estudando nos livros de história. Mas até quando tinham livros que falavam sobre isso, sobre uma infecção mundial, sobre todas essas questões, a gente achava tão distante da gente e tá acontecendo. E aconteceu em outros momentos históricos. Então se inspire na realidade. Estude momentos históricos, veja projeções do que as pessoas acham para o futuro, vejam fatos que estão acontecendo na nossa realidade, porque isso pode te inspirar. E você se inspirar na realidade não é plágio. Claro que você não pode contar a história de uma pessoa específica dentro da sua história, se fazer a biografia de um artista dentro da sua história, porque aí você vai estar cometendo, não é necessariamente plágio, mas biografia não autorizada é crime, né? A pessoa pode te processar, porque você tá pegando, uma certa questão é plágio, você tá pegando exatamente a vida da pessoa e contando. Mas você pode se inspirar assim, sei lá, tinha um ator que eu pesquisei e ele era meio maluco, era meio não sei o que, mas fazia algumas coisas, sei lá, você se inspirou na vida dele e você acaba colocando essas características dentro de um personagem na sua história. Mas não que a sua história vai ser baseada só na vida daquele artista que você pesquisou, que foi estranho a vida dele, ou que ele vivia daquela maneira que te chamou a atenção. Pode ser inspiração para você fazer um personagem, mas não necessariamente a história toda, mas de repente alguma coisa específica que ele viveu pode ser inspiração para você fazer algo, sei lá, ele passou por uma situação ele passou por uma situação difícil, desesperadora, por exemplo, tem um montanhista, não sei, escalador, não lembro o nome, que ele teve um filme muito famoso, que ele sofreu um acidente muito grave, e ele mesmo acabou tendo que, se eu não me engano, cortar o próprio braço, a própria perna, e me dá agonia. Eu nunca assisti esse filme documentário, porque me dá muita agonia, e realmente foi real, aconteceu do cara e tal. Imagina, aí você fala assim, poxa, imagina se o meu personagem passa por uma coisa parecida dessas. Você não tá pegando a vida do cara, você não tá pegando exatamente o nome, você não tá pegando, mas você começa a se inspirar, poxa, se uma situação complicada dessa acontecer com um personagem meu também, né? Se esse for um dos desafios dele também, ele não vai estar nos mesmos moldes, ele não vai ter que cortar com a pedra, ele talvez tenha outras pessoas em volta, talvez seja por outros motivos que ele caiu, não escalando uma montanha, você entende? Mas a dificuldade daquele personagem real pode te dar uma luz para você fazer alguma coisa dentro da sua história. Então, observe a realidade. Já citei aqui também numa aula sobre Fullmetal Alchemist, quando eu falei sobre as ideias centrais, né? A base principal para toda boa ideia, que são as ideias centrais. Fullmetal Alchemist, ela se baseou muito na Segunda Guerra,
se eu não me engano, na segunda ou na primeira, mas acho que foi na segunda, pra contar todos os horrores de guerra que cometiam dentro daquele universo, né? Então ela se inspirou na realidade. Shingeki no Kyojin, ele é muita coisa ali dessa questão de sociedade, e é inspirado na Segunda Guerra Mundial, sobre essa questão dos judeus, né? Dos nazistas, de como eles tratavam, né? Um povo excluído e não sei o quê. E o Muro de Berlim também, olha só, foi uma inspiração para aquela questão das muralhas e etc. Então, existe sim. E fora os Titãs, né? Que a inspiração dele foi um cara bêbado. Aí vale relembrar que é uma das inspirações, né? O jeito, talvez, de como ele ande, de como ele... que aqueles Titãs são bem abobados, né? Talvez fosse uma das inspirações, mas não a única. Então, por isso que você precisa lá atrás identificar as referências, ampliar e observar também a realidade, porque você pode ter muita ajuda quando você observa. E por último, mas não menos importante, para você conseguir transformar, provoque bem a sua imaginação. Porque, e aí é isso que vai te dar, vai te dar aquele empurrãozinho para você conseguir transformar ele em algo novo. Porque quando você faz isso, quando você pega todas essas referências, mas não provoca a sua imaginação para criar algo novo, você vai estar fazendo mais do mesmo, não vai adiantar de nada. Mas você provoque. Como provocar a imaginação? Pergunta aí e se eu pegasse essa referência dessa história desse cara que caiu lá no negócio, teve que amputar a própria perna, e colocasse dentro da minha história medieval, o que aconteceria? E se eu pegasse lá a história de uma escola de magia, mas se na verdade não fosse uma escola de magia, eu colocaria aqui dentro da minha história de, sei lá, de animais falantes. O que aconteceria? E se? Pergunte e se, o que aconteceria, e provoque várias tentativas. Você é livre para tentar várias coisas antes de executá-las de fato na sua história. E aconselho que você faça isso fortemente. Cada vez que a gente passa esse si, cada vez que a gente provoca a nossa imaginação, nossa, a gente melhora assim, o nosso nível de ideias, de escritas, de construção de histórias ao infinito. A nossa imaginação é, de certa forma, limitada, como eu falei, a gente não consegue criar com base no que não existe, absolutamente não existe, mas a gente pode criar coisas muito inovadoras em cima do que já existe, não sendo cópia, mas você usando como referência e inspiração para criar algo novo. Então, quando você agora tiver a dúvida de que se aquela sua história tá sendo cópia ou não, entenda as suas referências. Vá a fundo se realmente você não pode provocar mais a sua imaginação. Então, para descaracterizar aquilo dali, poxa, peraí, eu acho que eu realmente tô pegando, tá muito parecido. O que eu posso colocar aqui de novo para não ser parecido? Para de repente eu usar essa mesma ideia, usar essa inspiração, mas de um jeito completamente diferente, de um jeito que ninguém nunca viu. Provoque a sua ideia para transformar, elevar o nível da sua história e você perder de uma vez por todas esse medo de estar cometendo algum tipo de cópia. Minha nação, é isso por hoje. Até a próxima. E lembrando, na quinta-feira a gente tem episódio do Desbloqueia. Semana passada eu comi bola, foi feriado, tava uma confusão aqui em casa, que eu não ia viajar, acabou que eu não fui viajar, só vou, enfim, mas aí... esqueci de botar. Mas essa semana até vai sair atrasado, porque a gente tava falando sobre o Jujutsu Kaisen. Jujutsu no Kaisen já acabou, já finalizou, mas ainda assim não importa, tá legal. Eu falei sobre algumas coisas que eu ponderei na história que eu gostava e não gostava, e citei várias dicas dentro, com base nessa história aí, você já pega como inspiração ela pra você usar na sua história também. O episódio do Desbloqueia vale a pena por isso, porque eu converso com uma pessoa que não sabe sobre história, mas gosta das histórias, então ele acaba colocando o ponto de vista dele sobre realmente como aquilo afeta ele na história, como aquelas técnicas afetam o leitor ou o espectador, e eu acabo colhendo várias dicas daquela história para que você use na sua história, beleza? Então é isso por hoje, minha nação. Um beijo grande e até a próxima. Não esquece de deixar o like e aqui embaixo se inscrever no canal para você assistir às próximas aulas. Beijo e tchau, tchau!